Olá, meus amigos, boa tarde. Vocês dão uma boa tarde aqui, bem fervoroso. Uma boa tarde para vocês que assistem o meu canal, tá? Mais uma vez, eu vou fazer aqui um vídeo para vocês e falar um assunto para vocês da seguinte forma. Quando aconteceu o impeachment da Dilma, eu acompanhei o impeachment da Dilma na Paulista, do começo ao fim, com os empresários. Então eu tomei todo o conhecimento e eu acho que vocês lembram que assim que quando começou o impeachment da Dilma, a Dilma tinha 7 ministros. De todos os ministros que foram saindo, porque ia disputar as eleições, mas ficaram 7 ministros. E esses 7 ministros eles ficaram na dúvida, tá? Mas eles aguentaram até a última semana, sustentaram até a última semana com a Dilma. E esses ministros, eles tinham, estavam indecisos. E eu presenciei as propostas dos empresários aqui em São Paulo, os telefonemas que dava para esse ministro que estava lá junto com a Dilma. Mas antes disso, de vocês tomar todo o conhecimento a qual eu vou falar aqui para vocês, eu gostaria que vocês dessem um like no canal, aperta o sininho de notificação, compartilha o vídeo, assista até o fim, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, com seus colégios. Só assim o YouTube vai ver o conteúdo do vídeo e ele vai compartilhar mais com as pessoas. É isso que a gente precisa, é essa ajuda de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, Ciro Nogueira, depois que teve ontem, que foi lançado a primeira reunião da CPI, Silvio Nogueira deu uma entrevista à imprensa e aos empresários. E veja bem o que foi que o Silvio Nogueira falou. Silvio Nogueira falou da seguinte forma, que não adianta o Renan Calheiros se espernear, gritar, que tudo vai acabar como a gente já sabe, vai acabar impeachment, tá? Então assim, é lógico que é o comentário de todas as pessoas que falam isso. Isso não vai dar em nada. E ele foi bem claro com isso. Por quê? Porque na realidade, o que ele citou? Ele citou que é o seguinte, que não adianta todo aquele comentário, você está entendendo, que é investigação, mas que o presidente da Câmara, ele já se manifestou bem antes de começar a primeira reunião, que não adiantava ter CPI neste momento de pandemia. O que eu quero dizer para vocês, meus caros eleitores, que não são eleitores meus, porque na realidade o que eu estou pedindo aqui para vocês é que vocês sejam assinantes do canal, para mim poder trazer as notícias para vocês. Então, mas por isso que eu estou pedindo para vocês, para levar a notícia até vocês. Então, é lógico que essa CPI, a finalidade, no final, é acabar dando em nada. Por quê? Porque o presidente da Câmara é o presidente que, no caso, vota ou se não leva para ser votado na Câmara o impeachment. E se ele não tem esse interesse, tudo depende dele, isso não vai acontecer. Por quê? Porque vocês lembram do Rodrigo Maia, que quando ele, antes dele sair, ele já tinha 60 pedidos de impeachment e ele sentou em cima e terminou saindo e não colocando em pauta para votação. Do mesmo jeito agora o seu presidente da Câmara, Arthur Lira. Tá? Isso não é de admirar para nós, principalmente o que a gente conhece
a política. Eles podem até chamar a gente de trouxa, eles fazem da gente de trouxa, mas a gente não é. A gente entende muito bem. Então, assim, isso não é de admirar. Segundo, tem outro fator principal, que depois de toda a apuração da CPI, ela é entregue vamos dizer assim, o desembargador, ministro da PGE. E o que acontece? Ele também é a favor que, pelo comportamento dele, que ele vem se comportando, o Aras, então não é da gente ter surpresa, porque o comportamento dele também só favorece para quê? Para que isso não aconteça. Bom, então está aí eu apontando o primeiro e o segundo, os detalhes o que possa acarretar essa CPI, mas tem um terceiro fator, tá? É que é o seguinte, uma CPI ela tem um poder de investigação. Então, com esse poder de investigação, e ali com os setes, vamos dizer, os sete que eles falam, né, que são aqueles que, não sou eu que estou torcendo aqui, mas são a mídia que fala, que são os ferrenhos ao Bolsonaro. Mas ninguém ali, por exemplo, está sendo ferrenho ao Bolsonaro. Está sendo ferrenho aos casos e os descasos que deram para a pandemia. E aí tem um fator muito importante, porque a gente só vê falar, olha, aconteceu isso, sonegou isso, negou a compra de vacina, uma gripezinha, você vai virar jacaré, você está entendendo? Então é o seguinte, tem essa grande especulação, mas com a CPI, a população brasileira ela vai ter uma oportunidade de saber de toda a verdade, tá? Sendo apurada. Então, resultado, não é acusar ninguém, é exatamente apurar os fatos, uma investigação séria, tá? Através de técnico, através de uma polícia federal, que vai ser convocada, é lógico que vai estar lá, tá? E a gente ainda acredita, a única esperança da gente é acreditar que ainda tem pessoas sinceras, né? Então, é a esperança que a gente tem, tá? E outra coisa, nós somos acostumados a escutar essa frase que quem não deve não teme. Então, se o Bolsonaro não deve nada e não praticou nenhum crime, então, resultado, ele não tem que ter medo. Pelo contrário, ainda vai fortalecer mais ainda ele, sabe por quê? Porque é o seguinte, ele vai sair de lá com tudo isso apurado, todas as verdades, ele vai chegar e é o seguinte, e vai ter aquela autoridade de dizer, tá aí, e ele vai passar na cara de todo mundo aí que esteja torcendo pela prisão dele. Agora, eu só digo uma coisa, pelos fatos que a gente assiste até hoje, o que ele já cometeu, o que ele falou, é o seguinte, apurando isso daí, ele pode, volto novamente a falar, ele pode até não ser preso no mandato, porque ele tem imunidade parlamentar. Mas é o seguinte, e terminando, eu não tenho dúvida que ele vai cair no cilindrão, tá? Então é isso, tá? E eu gostaria de dar prosseguimento aqui, eu tenho outro assunto para falar, mas eu vou parar neste vídeo por aqui, dando outra continuidade, falando exatamente problema mesmo do nosso país, tá? Então conte comigo e mais uma vez eu peço aqui para vocês que dê um like no canal, se inscreva, aperte o sininho e vamos para os compartilhamentos deste vídeo. Muito obrigado.